Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Começando mais uma edição aqui do Me'av Leben. Nós estamos na Parashá Vayetze. Vamos ler hoje a sexta leitura, sexta aliá, sétima, quem sabe, e uma fiteira. Eu sempre começo dizendo que eu não sou rabino, eu não sou morê. Esse é um programa que tem como objetivo simplesmente falar sobre a Parashá Shavua para os meus filhos. É um videolog para ficar perpetuado na internet. Então não é um programa proselitista, mas qualquer pessoa que queira se beneficiar dele estudando, fique à vontade, tá bom? Vamos lá continuar. Desculpa um pouco do barulho, a família tá aqui nos bastidores, comendo, enfim. A sexta aliá começa falando sobre, a gente sabe que o Yaakov chamou, na realidade, as mulheres dele para falar para elas que ele iria embora porque o Yosef tinha acabado de nascer e que ele iria embora, e elas falaram, a gente não tem mais nada aqui também, nosso pai nos vendeu como escravas, a gente não tem mais nada. Então ele está justamente discutindo com as esposas que ele deveria voltar para a terra de Canaã. A sexta aliá, a gente está no Perek 31, no Passuque 17, ele fala, levantou-se Yaakov e alcançou e colocou os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu todo o seu gado e todos os seus bens que ganhou e o gado que adquiriu em Padam Aram para voltar a Yitzhak, seu pai, à terra de Canaã. E Lavan tinha ido para tosquear as suas ovelhas e furtou Rachel, o ídolo de seu pai. Primeira coisa, por que a Rachel furtou os ídolos do pai? Os nossos sábios dizem, por que, Ariela? Porque ela queria impedir que eu também fizesse idolatria. Muito bem, então por isso que ela pegou, fez o Lavan. Então ela justamente furtou, porque ela disse, isso daqui não vale de nada, eu vou roubar para que meu pai não adore mais essas deidades. Mas ela acabou morrendo que na próxima paraxá que vai vir, que Yaakov, ele amaldiçoou, disse, quem que tiver com o ídolo será morto, e como ela estava, por isso que ela morreu antes de todo mundo. Positivo. Então ela fez isso, tá bom? E roubou os ídolos do pai. E roubou Yaakov o coração de Lavan. Primeiro fala que Rachel roubou os ídolos do pai, e agora diz que o próprio Yaakov roubou o coração de Lavan, o arameu, porque ele não lhe anunciou que fugia. Então quando ele disse que ele roubou o coração, foi que ele saiu. Ele teve que fugir na realidade, porque ele sabia se ele falasse pro Lavan que ele queria ir embora, o Lavan não ia permitir que ele saísse e que ele deveria ficar. Aqui me traz mais um ensinamento, a gente tem aprendido durante essas últimas parashot sobre mentir. Pode mentir? Mentir é pecado? Em que sentido a gente pode mentir? Existe mentira pequena, mentira grande, mentira branca? Os nossos sábios já nos ensinaram, é unânime que para resguardar a tua vida, até mentir você pode. A Torá te permite mentir para você resguardar a sua vida, para você salvar a tua vida. Se você deve mentir para resguardar a tua vida material, muito mais a tua vida espiritual. Por que eu estou falando desse assunto? Porque eu fiz uma pergunta para alguns amigos que estudam e até para alguns rabinos e perguntei, é errado para você salvar a vida da tua família, a tua vida, principalmente a vida espiritual, é correto você omitir uma informação? Tipo assim, você não falou algo que você deveria ter falado para alguém, você errou. É permitido você fazer isso? Então, a resposta que eu tive é justamente essa. Se para resguardar a tua vida física, você pode até mentir, quanto mais para resguardar a tua vida espiritual. Não é mentir, mas deixar de contar aquilo que você poderia ter contado. Não é pecado, e você pode fazer isso sim, como o pai Avraham Avinu fez, dizendo que a Sara era sua irmã. Depois o próprio Isaac disse que a Rivka era sua irmã e não era a prima dele. Então quer dizer, e agora a gente vê o próprio Yaakov fugindo, sem falar, omitindo uma informação. Ele poderia ter falado, feito, mas para salvar a vida da família dele, ele omitiu sim. Então não é errado, e a gente pode aprender isso. Em último caso, tá bom? Não é para você usar isso como regra, mas para salvar
você de alguma situação, você pode se utilizar desse subterfúgio. Então, por isso que ele fala que ele roubou o coração de Lavã, o arameu, porque ele não anunciou que ele iria fugir. E fugiu ele e tudo o que era dele, e levantou-se e atravessou o rio, e pôs o seu rosto de frente à montanha de Gilead. E foi anunciado a Lavã, no terceiro dia, já que o Jacó já estava de viagem, que havia fugido Jacó. Ele tomou os seus irmãos com ele, ou seja, outros parentes que ele tinha lá, o Lavã, e perseguiu até a distância de 7 dias, olha aí. E o Lavã alcançou ele no monte Gilad. E veio Hashem, a Lavã, o arameu, no sonho. Novamente a gente tem aqui nessa paraxá um segundo exemplo de sonho. O primeiro sonho que a gente viu foi no começo da paraxá, quando Jacó tem um sonho das escadas, vendo os anjos subindo e descendo, e novamente mais um sonho aqui aparece. Que sonho foi esse? Agora é de Hashem falando com Lavã. Daqui a gente pode ter como base e aprender de que realmente Deus pode falar com a gente através de sonhos. Nós não temos o mérito, zehut, de ver Hashem, de ouvir a voz de Hashem, mas uma das maneiras que Hashem consegue conversar com a gente é através do sonho e através de sinais também, de pessoas, de mensagens, pequenos e-mails que nós recebemos, que nós devemos ficar atento o porquê isso está acontecendo. Se tratando de Lavã, que era também um pecador, Hashem conseguia falar com ele desta maneira através de sonho, de noite, e disse-lhe: guarda-te de falar com Jacó nem bem nem mal. Por que Hashem falou para ele: não quero que você fale nem bem nem mal com Jacó? E nós sabemos dizer também que até o bem que é proferido da boca de um rachá, de uma pessoa malvada, até esse bem é ruim. De onde nós aprendemos isso? Rashi explica pra gente que quando a Rivka, a Rebeca, quando ela saiu, terra dela de Padem Aram também, onde ela morava aqui, disse que os parentes dela abençoaram ela. Disseram que você seja mãe de muitos filhos, etc. Isso parece até ser uma brachá, uma pessoa está te abençoando, mas como eles eram Orechaim, isso acabou sendo, na realidade, foi uma maldição para ela, que ela não teve filhos por causa disso. Então até o bem que é dito por uma pessoa que é ruim, no final acaba sendo mal. De onde a gente aprende isso também? Com Bilam, né? Balaque, Bilam, que era descendente de Lavã, que ele, quando Hashem fala: olha, eu quero abençoar, Deus disse: você não precisa nem abençoar, eles não precisam nem da tua bênção, ou seja, não precisam, é que nem abelha, não precisam nem do teu mel, nem do teu ferrão, fica quieto. Foi assim que Hashem falou para Lavã aqui. E alcançou Lavã Jacó fincou sua tenda no monte, e Lavã ficou com seus parentes no monte Gilad. E disse Lavã a Jacó: o que você me fez? Roubaste o meu coração, saíste furtivamente e conduziste as minhas filhas como cativas de espada, como se elas estivessem sendo raptadas. Por que te escondestes para fugir e me roubaste? Novamente, 2 vezes ele fala isso. E não me fizeste saber? Eu te teria te despedido com alegria, com cântico, ao som de trombeta e harpa. Mentira, ele não ia fazer isso, ele não ia deixar o Jacó sair dali. Ele ia sempre encontrar uma mentira para deixar o Jacó. Nem me deixastes beijar meus filhos, ou seja, meus netos e minhas filhas. Agora agiste como um nécio, agiste como uma pessoa sem sabedoria. E olha que ele fala no Passuco 29, eu tenho poder em minhas mãos para fazer mal a vocês. Mas o vosso Deus, Deus de vossos pais, falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Olha como o próprio Lavã ele se contradiz. Primeiro ele demonstra-se uma pessoa que ama os netos, que ama a filha, porque eu ia te despedir com festas. Como é que uma pessoa diz que vai despedir, que parece que tem um carinho tão grande, e no final ele fala que eu tenho o poder de fazer-vos mal. Fazer-vos, ele fala de todo mundo, que ele poderia ter matado todo mundo. Como é que pode? Que homem louco é esse? Numa hora diz que trata bem, numa hora diz que tinha o poder na mão dele de matar todo mundo. Isso é pra gente ver que as pessoas, elas se entregam no falar. E ele fala: agora que partistes, que desejavas voltar para tua casa do teu pai, por que tu me roubou meus deuses então, já que você queria voltar, porque você me roubou? Uma acusação, né? Grave. Naquela época ali, o Jacó poderia até dizer: olha, eu vou te processar por isso. Como é que você me acusa de uma coisa tão grave dessa? Eu, que sou monoteísta, acredito apenas no Deus de Abraão e Isaac, vou roubar teus ídolos? Para que eu quero isso? Mas ele acusou, disse que roubou os deuses. E respondeu Jacó e disse a Lavã, como a Ariela acabou de dizer. Primeiro ele disse: porque eu temi, e disse para mim mesmo. Ele começou a responder por parte, né? Porque ele primeiro fugiu. Porque eu temi e disse para mim: talvez roubarás tuas filhas que estão comigo. Ou seja, ele ia ficar com as filhas, não ia deixar as filhas saírem com ele. E aí Jacó acrescentou: aquele que você
você encontrar com teus deuses não viverá. Então Ariela acabou de falar ainda agora aqui que ela morreu por causa disso, porque um decreto, algo que foi dito por um tzadik, ele é levado muito a sério. Mas Yaakov não sabia que era a esposa que ele amava, que ele era apaixonado por ela, que era Rachel, que deveria morrer. Ele não sabia que ela tinha pego, mas ele falou isso, foi escrito lá em cima. A gente aprende duas coisas com isso, que primeiro, a gente tem que ter muito cuidado antes da gente falar e decretar alguma palavra. Os nossos sábios falam isso. Eu tenho esse problema de às vezes ser muito impossível de falar as coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso antes de prometer, antes de falar alguma coisa. E Yaakov falou, então Hashem assinou lá em cima: aquele que estiver com teus ídolos, esse não viverá. E por outro lado, aquilo que ele foi dito foi assinado lá em cima, então por isso que a Rachel morreu, porque era ela que estava com os ídolos do pai. Então ele falou: não viverá. Diante de vossos irmãos, reconhece o que está comigo e toma para ti. Quer dizer, vê aí, vamos aqui entre eu e você, o que for teu eu quero ver, pode colocar aqui na minha frente e a gente vai decidir se eu peguei alguma coisa tua mesmo. Toma-o para ti. E não sabia Yaakov, aqui a Torá fala, olha aí, que não sabia Yaakov que Rachel tinha furtado os deuses do pai dela. E veio Lavão, a tenda de Yaakov, a tenda de Leia, a tenda das duas servas, que eram filhas dele também, e não achou, e saiu da tenda de Leia e veio a tenda de Rachel e vasculhou tudo, derrubou tudo e não encontrou nada. E o que ele queria? Ele queria os deuses dele. E Rachel tomou os ídolos e pôs na albarda do camelo, embaixo do assento, e ela ficou sentada ali sobre eles, e o Lavão foi lá e começou a palpar, a pegar ali para ver se encontrava e não achou. E ela disse a seu pai: olha, não fique aborrecido comigo por eu não me levantar de onde estou sentada aos teus olhos do meu senhor, pois eu não posso me levantar diante de ti porque eu estou como o costume das mulheres. Ela estava menstruada, ela estava de nidá, então ela não poderia levantar naquele momento ali. Isso foi uma desculpa, e procurou e não achou os ídolos. Como ele não achou isso, Yaakov disse a Lavão: qual é o meu delito? Qual é o meu pecado? O que eu fiz? Então a gente vê um dos poucos momentos Yaakov saindo do sério ali, do equilíbrio dele, e disse: tá, qual é o meu pecado? Qual é o meu delito? Qual é o pecado para que você me persiga? Que apalpaste todos os meus objetos, saíram invadindo sem mandado e abrindo minhas coisas. O que você achou de todos os objetos da tua casa? Tem alguma coisa comigo aqui? E ele ficou mais bravo ainda e disse: põe aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, coloca aqui e julgue entre mim e nós dois, julgue aqui, vamos ver o que aqui tem. E naquele momento ele ficou bem chateado. Aí o Yaakov começa a botar para fora tudo aquilo que ele já estava aqui, ó, na garganta, que ele estava segurando, que queria falar muito tempo pro Lavão. E ele começa dizendo: há 20 anos que eu estou contigo, Lavão. 20 anos, não são 2 dias, não são 2 semanas, não são 2 meses, são 20 anos que eu estou contigo. As tuas ovelhas, as tuas cabras não se perderam, as suas crias e os cardeirinhos de meu rebanho não comi. Quer dizer, eu não comi nada, não peguei nada que é teu durante 20 anos. As despedaçadas pelos animais, que é normal às vezes acontecer isso, né? No campo, eu não trouxe para você despedaçado, nenhum perdido. Eu sofri o dano, ele falando, de minha mão, você buscava o roubado de dia e de noite. O que se for roubado, te vira, eu quero ele de novo. De dia me consumia o calor, sofria aqui só com o calor do dia, e de noite a geada, ou seja, o frio. E o meu sono, fugiu de meus olhos. Ele não dormia, ele trabalhava diligentemente para o sogro dele. Esses são os meus 20 anos que em tua casa eu serviste 14 anos por 2 filhas, 7 por uma, 7 por outra, e 6 anos pelo teu gado. E mudastes o meu preço, aquele falarela 10 vezes. Nossos sábios vão dizer que ele mudou foi 100 vezes, mas 10 vezes aqui mudaste. Se não fosse pelo Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, que estivesse comigo, agora sem nada tu terias me enviado, e minha aflição e o trabalho de minhas mãos viu Deus e repreendeu-te ontem à noite. Então você foi repreendido por Hashem ontem à noite, senão tu teria me mandado embora sem nada, absolutamente nada. Eu vou continuar um pouquinho mais, já está terminando. Vamos para a 7ª leitura. E respondeu Lavão e disse a Yaakov: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, e as ovelhas são minhas ovelhas, e tudo que tu vês que está com o teu, tudo é meu. E as minhas filhas, o que eu posso fazer hoje a elas? Ou aos filhos que elas deram à luz? Agora vamos, ou seja, ele ainda estava dando uma de bonzinho, dizendo: ó, tudo que tu tens é meu, eu que te dei. E as filhas, como é que... são minhas filhas também, não vou fazer mal para elas. Como é que pode? É uma pessoa que não dá para acreditar muito nele. Assim como ele mudou 10 vezes o salário de Yaakov, assim ele muda as palavras dele o tempo todo. E agora vamos fazer uma aliança. Depois que ele foi confrontado e que ele viu que ele estava errado, ele pediu para fazer uma aliança. E essa aliança vai ser quebrada mais lá na frente, na Torá, e eu vou explicar para vocês que aliança foi essa. Eu e tu vamos fazer uma aliança, e que seja por testemunho entre mim e ti. E tomou Yaakov uma
pedra e levantou Ariela essa pedra como uma coluna e disse Jacó a seus irmãos: juntai pedras aqui e tomai pedras, e fizeram então um montão, uma barreira ali, e comeram ali sobre esses dois montes que eles fizeram. São dois monumentos. E chamou-lhe Lavã Legar Sadutar, o montão do testemunho, foi como Lavã chamou isso, e Jacó chamou Galed, ou seja, o montão da testemunha. São duas palavras diferentes, mas com o mesmo significado, que é o montão da testemunha. Então, o montão seja testemunha entre mim e ti hoje. Portanto, chamou seu nome Galed. E o lugar Mitzpah chamou assim, pois disse: vigie Hashem entre mim e ti, quando estivermos ocultos um do outro. Que Hashem fique olhando, vendo um outro. Se você maltratar, aí o Lavã começa dizendo: se você maltratares as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém estará conosco. Atente que Deus é testemunha entre mim e ti, que você não vai fazer mal para elas. E disse Lavã a Jacó: este montão, e eis aqui este monumento que levantei entre mim e ti. Testemunha é este montão, e testemunha é este montão de que eu não passarei este montão para lá, e nem tu passarás este montão para cá, nenhum para fazer mal um para o outro. O Deus de Abraham e o Deus de Nahor julguem entre nós, o Deus dos pais deles. Jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac, e Jacó fez um sacrifício na montanha e chamou seus irmãos para comer, e dormiram na montanha naquela noite. Quando é que a gente vai saber que esse juramento foi quebrado? Mais lá na frente nós vamos ler sobre a história de Bilam, quando ele estava em cima da jumenta dele, da mula. O que foi que aconteceu? Aquele episódio em que a mula aperta o pé dele contra a parede e ele começa a bater na mula, porque justamente o pé dele foi apertado naquele lugar. Aquele lugar é justamente esse. O nome deste lugar é justamente Galed. É o lugar onde eles fizeram testemunho. Porque ele poderia ter acontecido algum outro acidente com ele. Porque justamente o pé foi quebrado, o pé foi rompido, porque naquele momento as pedras estavam testemunhando: olha, o teu pai Lavã, Bilam, fez um juramento que não iria passar nenhuma da tua descendência de lá para cá para fazer mal, e você está vindo para fazer mal para os descendentes de Jacó. Então por isso que ele foi machucado, o pé dele ali. E o Mafiteiro termina falando sobre o seguinte: madrugou Lavã pela manhã, beijou seus filhos, as suas filhas, e os abençoou, e foi embora, e voltou Lavã ao seu lugar, e Jacó voltou ao seu caminho. E encontraram-no os anjos de Hashem, novamente os anjos que eram de Eretz Israel, vieram receber ele, desceram do céu, enquanto os outros anjos partiram, que eram os dois anjos da diáspora, do êxodo, para onde ele tinha saído de Eretz Canaã, Eretz Israel. E disse Jacó quando viu esses anjos, ele falou: é um acampamento de Deus esse, Mahané Elohim. Então ele viu o acampamento e falou: o acampamento de Deus é este, e chamou o nome daquele lugar Mahanaim, o lugar dos dois acampamentos, porque ele viu dois grupos de anjos, de vários anjos, uns que tinham acompanhado ele na diáspora e outros que acompanham ele em Eretz Israel. Por que ele falou acampamento de anjos? A gente sabe que cada vez que a gente faz uma mitzvah, a gente cria um anjo. Toda vez que a gente comete uma averá, um pecado, Hasve Shalom, a gente também cria um malar negativo, um anjo negativo contra a gente, um acusador. Então quando ele fala que era acampamento de anjos, então tinha anjos dos dois lados, anjos acusadores e anjos também que eram protetores de cada ato de Gimilut Hassadim, de bondade que ele fez. Uau, muita coisa a gente pôde aprender nessa paraxá, como a gente sai de uma situação difícil, e se você tem uma oportunidade de sair dessa situação, saia dessa situação, lute por você, lute pela sua família, lute pelo seu futuro, não espere nada dos outros, não confie na promessa de Erechaim, de pessoas malvadas. Muita coisa que a gente pode aprender aqui, tá bom? Tem outros comentários mais profundos que eu não vou falar porque na realidade eu não estudei a fundo a paraxá dessa semana devido à cirurgia que eu fiz no braço, punho aqui que deu problema. Foi uma semana bem corrida, atrás de tzedakah, de pessoas para ajudar, enfim. Mas fica registrado aqui. Uma última coisa que eu queria falar: quando Lavã voltou para casa dele, quando ele chegou lá, ele viu que as pessoas tinham roubado ele. Todo mundo roubou. Assim que Jacó saiu de Haram, a bênção saiu com ele, e o Lavã sofreu muito com isso, porque ele sofreu muito que as pessoas disseram que entraram na casa, tiraram, roubaram os ídolos dele, roubaram um bocado de coisa, ele ficou praticamente sem nada. Até os filhos dele morreram, se não me engano. O que aconteceu, Ariel? Quando Jacó chegou, antes de Jacó chegar, Lavã só tinha filhas. Quando Jacó chegou, depois ele começou só a ter filhos. Isso. Um abraço para todos vocês, e a gente volta na próxima semana, Bezat Hashem, com a paraxá Vaishlach, e enviou. Shalom Aleichem, Lehitraot.